Bom dia, meus irmãos. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Agora vamos para o estudo Dom de Línguas, fase 2. Tudo bem? Fase 2. O fase 1 a gente viu o Dom de Línguas falso. Elucubração arrebatada é o nome científico dessa sensibilidade psicológica que provoca esse êxtase emocional ou psíquico momentâneo. Tá ok? E que a gente viu que as pessoas que não têm essa sensibilidade não conseguem falar dom de línguas. Aí fica assim, eu não tenho Espírito Santo. Então, irmãos, pelo amor dos céus, esse dialeto estranho que ninguém entende nada, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Se você ler todos esses capítulos que eu estou mencionando aqui, você vai ver que é falado o quê? Que os dons espirituais é para aquilo que for útil. Ou seja, se for útil, é porque edificou a igreja, né? Edificou no Espírito a igreja. Tá ok? Então vamos lá. Tá ok? Agora o dom de línguas verdadeiro. Dom de línguas, olha o nome. Dom de línguas, ou seja, idioma. Você não fala japonês, certo? Mas você vai para o Japão. Aí surge lá uma amizade com uma pessoa lá, e você não está entendendo nada que ele fala, porque ele fala japonês, você fala português, sim. Não dá para saber nada. Mas o que acontece? De repente você começa a falar japonês e prega a palavra de Deus em japonês, para que ele possa entender. Isso é o dom de línguas. Você teve o dom de línguas, tá? Agora olha a diferença. Você foi para o Japão e você não falou japonês para ninguém. Porém, você falou e pregou em português e o japonês que não conhece a língua portuguesa conseguiu entender. Opa! Esse também existe e é o dom de interpretação. Deus deu a ele momentaneamente o dom de interpretar a língua portuguesa para poder aprender e viver a palavra de Deus. Vamos ver isso hoje, tá? O estudo centraliza-se em Atos capítulo 2. Tudo bem? Então, nós, em Atos capítulo 2, é que nós temos ali a promessa cumprida, lá em Marcos 16. Tudo bem? Vamos orar então? Juntos? Maravilhoso e eterno Deus, que possamos fazer como os bereanos, receber as instruções da tua palavra e ir buscar a palavra de Deus e verificar se é aquilo mesmo, se procede os ensinos, de acordo com a palavra de Deus. A tudo te agradecemos, Senhor Deus. Peço que o teu manto sagrado do Senhor Jesus envolva todas estas pessoas que aqui estão conosco e que o Espírito de Deus vivo possa jorrar em nosso coração, transbordando no coração, mente e alma, e também de todos esses que estão conosco e das famílias representadas. Sê conosco, hoje e sempre, prepara-nos, Senhor, para o teu reino, porque a tua palavra diz que o Senhor há de completar a boa obra que um dia iniciou em nossas vidas. A tudo te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. No doce, poderoso e santíssimo nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Marcos, capítulo 16, olha só, interessante, né? Muito interessante. Veja bem, Marcos, vamos lá para Marcos 16. Marcos 16 é o último capítulo do Evangelho de Marcos. E olha só o que ele coloca aqui, ó. Olha só, impressionante, né? Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, disse assim: E disse-lhes, né? Jesus aqui dizendo a eles, né? E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Por que é nova? Porque eu não conheço. Eu acabei de sair de um curso de inglês. Comecei a aprender inglês. Faz de conta. Faz de conta, tá? Uma hipótese. Comecei a aprender inglês.
Para mim é nova língua. Por quê? Porque eu não conhecia. Perfeito? E foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles falaram de idiomas que desconheciam para possibilitar a pregação da palavra a outros países, outros povos onde eles percorreram. Tudo bem? Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isso aqui aconteceu, né? Está registrado na vida de Paulo. Serpente mordeu ele, era uma serpente mortífera, ele não morreu, e as pessoas ali assustadas começaram a reverenciar ele como sendo Deus. E ele cortou isso. Não é? Vamos lá. Atos capítulo 2, verso 4, 5 e 6. Vamos ver? Inicialmente o 2. Diz assim. Capítulo 2, verso 4 diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Começaram a falar em outras línguas. Tá certo? Olha só. Dom de línguas então. Ora, estavam habitando em Jerusalém, porque era uma época de festa em Jerusalém, tá certo? Era uma época de festiva em Jerusalém e tinha ali muitos estrangeiros de diversas nações diferentes. Então, olha o que aconteceu. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, olha, o negócio estranho aqui foi o seguinte. Pensa no seguinte. Vamos dizer que um discípulo ali está pregando a palavra de Deus em aramaico. Todo mundo vai entender? Não. Somente as pessoas que falam aramaico. Ué. Mas existiam ali estrangeiros de diversas nações diferentes. É isso que ele está explicando aqui. Tinha ali árabe, gente da Macedônia, gente de tudo quanto é lugar. E como que ele falando um idioma só, todas as pessoas de idiomas diferentes conseguem entender? É o que eu te falei. Este é o dom dado pelo Espírito Santo de interpretação. Você ouve o idioma que a pessoa está falando, mas recebe a mensagem no seu próprio idioma. Lembra? Se você for para o Japão, pregar na sua língua portuguesa, e o cara japonês que não conhece língua portuguesa conseguir entender a mensagem, ele teve o dom, o japonês, no caso, teve o dom da interpretação. É o que está acontecendo aqui. Vou ler de novo para você. Ora, Atos 2, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estrangeiros de várias línguas diferentes ouvindo falar em sua própria língua. É o dom de interpretação. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Como que a gente ouve na nossa língua materna se são línguas aqui todas diferentes? E ele está falando em um único idioma. É o que ele vai explicar aqui agora. Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer
isto dizer? E aí, Alonso? Entendeu? Um único idioma falado foi entendido em todas as línguas que ali estavam. Esse é o dom de interpretação. Tá ok? Maravilhoso, não é? Ou seja, concedido pelo Espírito Santo, né? 1 Coríntios 12, verso 11. Olha lá, vamos ler. Olha lá. Eu li para você Atos capítulo 2, verso 4, tá? Depois eu li do verso 5 até o 12. Depois eu li Atos 2, do verso 5 até o 12. Eu vou ler de novo o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tá certo? O Espírito Santo concedia que falassem em outras línguas. Agora, olha só. 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 11. Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente. Ou seja, o mesmo Espírito que dá o dom de línguas e você falar idiomas que você desconhece, é o mesmo Espírito Santo que dá o dom de interpretação àquele a entender um idioma que ele não conhece. Por quê? Porque o Espírito faz ele entender não o que está sendo falado, mas faz ele entender tudo aquilo que foi falado no seu próprio idioma, para que ele possa entender. O dom da interpretação. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Atos 2, agora versos 6, 8 e 11. Vamos lá. 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Né? Ou seja, línguas entendidas, o dom da interpretação. Tá certo? 1 Coríntios 12, verso 7. Vamos lá. 1 Coríntios 12, verso 7 diz assim: A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, edificação da igreja. Um fim proveitoso. Tá certo? 1 Coríntios 14, 26. Tá aqui. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Ora, se tudo é feito para edificação da igreja, tem que ter interpretação, explicação daquilo que foi dito, o significado. Tá ok? Tudo bem? 1 Coríntios, capítulo 14, versos 27 e 28. Diz assim: No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, ou seja, um de cada vez. E haja quem interprete, haja quem venha a traduzir esse idioma e dar o significado, tá certo? Para que a igreja entenda e seja edificada. Tudo bem? Ou seja, tudo possa ser interpretado, traduzido, para que haja edificação da igreja, tá ok? 1 Coríntios 14, 27 e 30. Olha só. No 27 e 30. Olha só, olha o verso 28. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Mantenha na sua própria mente. Como Deus deu o pensamento, fica entre você e Deus. Por quê?
porque você não consegue entender aquilo. Então, como é que você vai falar algo que você não entende? O pessoal vai querer saber o significado, você não vai conseguir explicar. E aí? Isso não provém do Espírito Santo, provém da sua própria mente. Tá certo? E agora o 27 e o 30. Diz assim, ó. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou, quando muito, três, e isto sucessivamente, cada um na sua vez, e haja quem interprete. Agora, olha lá o 30. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então, o primeiro que estava falando, para, e o segundo passa a falar. Entende? Um de cada vez, sem confusão. 1 Coríntios 14, verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Na igreja tem que ter decência e ordem. Tá ok? Tudo bem? Agora, olha o que acontece. A manifestação do dom em casa de Cornélio foi igual à dos 12 apóstolos no Pentecostes. Quer ver? Atos 10. Olha só. Atos 10 é a casa de Cornélio. Cornélio recebeu o aviso de um anjo para chamar a Pedro. Ele pegou homens de sua confiança, mandou lá onde Pedro estava, chamou Pedro. E quando Pedro pregou a palavra de Deus a eles, e eles não eram circuncidados, eles eram gentios, tá? O que aconteceu? Eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, e foram batizados. Olha só. 1 Coríntios, Atos capítulo 10, verso 47 diz assim: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Verso 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, Atos é um livro que explica o porquê do batismo em nome do Senhor Jesus e a procedência desse batismo por meio do Espírito Santo. Tá certo? Tá ok? E eles aqui foram batizados. Tudo bem? Olha lá. Vamos ver aqui o verso anterior. Ó. O Espírito Santo desce sobre os gentios, ou seja, sobre a casa de Cornélio. É próximo aqui que eu vou ler. Ó. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro está aqui dizer o seguinte: eles estão falando em outras línguas, outros idiomas, como aconteceu conosco lá no Pentecostes. Como pode estes não receberem a água, ou seja, não receberem o batismo dado pelo Espírito Santo, se o que aconteceu conosco é o mesmo que está acontecendo agora com eles? É isso que Pedro aqui tá fazendo as pessoas refletirem. Ou seja, Pedro levou consigo 6 pessoas, 6 judeus, e serviram ali de testemunha. Entendeu? Olha agora Atos 11, 15 e 17. Atos 11. O 15 e o 17, olha só. Quando, porém, olha só, Atos 11, o 15 e o 17. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, aqui também, o que aconteceu lá no Pentecostes aconteceu aqui também. Eles falaram em outras línguas, como aconteceu no Pentecostes. É isso que Pedro aqui está explicando, né? O fato acontecido a eles aqui.
Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, impedir que eles fossem batizados? Tá certo? Então, este é o dom de línguas verdadeiro. Só uma observância aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já leva o Evangelho a pouco mais de 800 línguas, 800 idiomas diferentes. Amém por isso. Então, meu irmão, que Deus nos abençoe, que Deus permaneça conosco e que você possa se preparar aqui conosco até a volta do Senhor Jesus. E eu queria só encerrar para você lendo Romanos 16, lá no verso 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E é o Senhor Jesus que vai completar a boa obra em você e em mim. E possamos percorrer juntos, fortes, firmes e corajosos, como Deus disse a Josué. Sede forte e corajoso. Tá certo? Para que possamos ficar de pé estudando a palavra de Deus todos os dias para resistir os dias maus que sobrevirão à terra. Que Deus abençoe, nos proteja e nos guarde. Esses estudos foram encerrados. Amém. Amém por isso. Agora, eu vou continuar na mesma sequência numérica, mas vai vir uma palavrinha A minúscula ali depois do número. O que é essa palavrinha A? São estudos de aprofundamento. Tudo bem? São estudos de aprofundamento. Tá bom? Que Deus abençoe você hoje e sempre. E até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Tchauzão. E um beijão no coração de cada um de vocês. Amém.